Olá, queridos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para o canal. Quero pedir para você se inscrever, para você dar o like e você compartilhar. O tema que nós estamos tratando é um tema muito sério, onde, a bem da verdade, ele foi resultado de uma enquete que eu joguei nas minhas redes sociais sobre a questão de maldição hereditária. A pergunta é: maldição hereditária, ela existe ou não? Antes de mais nada, deixa eu apresentar apenas os primeiros tópicos que eu preciso abordar para você. O primeiro é que maldição hereditária, de fato, ela existe, pois hereditário é aquilo que nós recebemos como herança. Então a pergunta é: nós recebemos a maldição como herança? Sim, a maldição do pecado. Você que crê nas Escrituras sabe que de fato Deus criou Adão e criou Eva, plantou um jardim chamado Éden, e pós essa criação de Deus estabelecida lá no livro do Gênesis, a Bíblia Sagrada vai falar sobre o que nós da teologia denominamos de pecado original. Portanto, Romanos capítulo 5, verso 12, vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens e é por isso que todos pecaram. A consideração e o tema do vídeo aqui é saber se justamente para cristãos existem maldição hereditária ou não. Esse é justamente o tema em xeque aqui. Eu preciso também comentar uma outra coisa, que é a questão da maldição hereditária no meio evangélico. Foram momentos com duas obras literárias que surgiram no Brasil, e a partir do momento do surgimento dessas obras literárias, escrita por um pastor de uma igreja batista e outro por um líder de uma igreja neopentecostal, abordou-se muito a questão da maldição hereditária. O que seria isso? Seria aquela porta de entrada de demônios para influenciar a vida de um cristão, de uma cristã, não importa. Ele aceitou a Cristo, mas consequentemente Satanás costuma ainda ter acesso, inclusive pode oprimir, deprimir, destruir, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que Satanás de fato faz. Mas o conceito de maldição hereditária no meio evangélico, ele vai se dar justamente através dessas obras literárias, né? Mas a grande questão é, e da perspectiva bíblica? O que se denomina a questão de maldição? Existe um texto muito corriqueiro, que é o texto de Gênesis capítulo 9, verso 25 e 26, quando a Bíblia vai narrar a maldição de Noé contra seu filho Cã. É então que surge uma questão séria. Os pais têm poder para amaldiçoar o seu filho? Quando nós falamos que palavras têm poder, as palavras de fato elas têm poder, mas elas não têm o poder de determinar o futuro da pessoa. Nós vamos perceber relatos na Bíblia de casos onde homens foram amaldiçoados pelos seus pais, que de fato herdaram uma herança cultural de seus pais, mas que fizeram totalmente diferente. Isso aí a Bíblia de fato vai apresentar. No presente caso aqui, nós não podemos nos esquecermos que a dinastia de Cã era uma dinastia que de fato foi amaldiçoada por Noé, mas nós temos inclusive casos de Raabe, por exemplo, aonde Raabe, mesmo sendo dessa dinastia, dessa geração, consequentemente pertenceu inclusive à genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o texto mais comum é descrito em Êxodo capítulo 20, verso 5 e verso 6. Analise o texto comigo, por favor. Diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Por que eu li sobre isso? Porque você vai perceber Deus abordando essa questão de que visitaria até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam. Mas ao mesmo tempo nós temos Deus dizendo que vai visitar com bondade até as 1000 gerações. É muito característico desse discurso de maldição hereditária o tema do focar apenas na maldição. Não sei se você já tem percebido isso. Mas o que é fato é que pouco se trata da questão da visitação da parte de Deus com bênção por 1000 gerações. A grande questão é entender o seguinte: do que o texto realmente está querendo dizer?
Será que seria um subsídio a respeito de maldições hereditárias? O verso 5 precisa ser compreendido à luz do verso 6. Nós, da teologia, classificamos esse processo hermenêutico, de fato, como uma regra que a Bíblia vai interpretar, a própria Bíblia. É o verso 5 que afirma que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração. Mas é preciso também considerar o verso 6, que Deus diz que trata com bondade até as 1000 próximas gerações. Os preponentes da maldição hereditária vão crer que Deus pode abençoar os pais juntamente com seus filhos por 1000 gerações. Você já viu alguma pessoa que professa isso dizendo isso? Que de fato quem obedecer a Deus até as próximas 1000 gerações de fato vão ser abençoadas? Fica algo muito ilógico. Seria isso? É claro que as pessoas não dizem isso na maldição hereditária. É claro que as pessoas que cravam essa bandeira disfarçam essa ideia. É claro que Deus não está dizendo que vai abençoar 1000 gerações daqueles que vão temer o Senhor. A proposta do texto não é essa. Mas o que é fato é, se a proposta do texto não seria essa, o que está acontecendo na presente passagem bíblica? Nós precisamos concluir que não é nada mais nada menos do que uma hipérbole, uma expressão de exagero. Inclusive, a Bíblia, nos seus 66 livros, vai tratar constantemente sobre essas figuras de linguagem, e hipérbole é uma delas. O sentido do verso 6 não é nada mais e nada menos do que mostrar que Deus tem alegria em abençoar. O verso 5 afirma que Deus castiga o pecado dos pais até a terceira geração.